Vinheta mostra a palavra maio com tec escrito sobre a vogal O. Ao redor formam-se círculos simbolizando ondas de transmissão. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast especial do Maio Tecnológico. Nesse episódio, a gente vai falar sobre algumas inovações tecnológicas que o Judiciário vem produzindo ao longo dos anos e hoje a gente vai falar sobre 3 projetos pilotos, o Maria, o eCarta e o Concris. Eu sou Letícia Leite, eu sou uma mulher adulta, branca, do cabelo ruivo, olhos castanhos, eu uso óculos, estou usando um blazer vermelho e uma blusa branca. Hoje a gente está aqui com 2 convidados, o juiz Diego Cabral e a servidora Michele Cavalcante, e podem se apresentar. Olá, eu sou Michele Cavalcante, sou uma mulher branca, adulta, tenho cabelos castanhos com mechas louras, os olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa branca. Olá, meu nome é Diego Cabral, eu me considero um homem branco, adulto, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos, uso óculos e estou usando um terno azul com a gravata verde. Feitas as apresentações, acho que a gente pode começar entre esses 3 programas a falar sobre o Marias, né? Que é um projeto muito interessante. Dr. Diego, o senhor pode falar um pouco sobre como é o programa, como é que surgiu a ideia de fazer? O Projeto Marias é um projeto que tem a atenção especial do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Nós temos vários processos que envolvem a violência doméstica e várias informações riquíssimas que estão ali que poderiam ser reunidas, tratadas para definir a política de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Só que esses dados às vezes ficam perdidos ali, misturados e de difícil acesso. A ideia do Marias era, através de ferramentas de inteligência artificial, conseguir acessar esses processos, reunir esses processos, coletar todas essas informações. E o grande diferencial é porque alguns dados são estruturados, que já estão nas bases de dados do Poder Judiciário e você poderia trabalhar com eles. Mas há outros dados que ficam ali misturados e perdidos, como, por exemplo, os processos eletrônicos, eles são formados por documentos digitalizados. Para você ter acesso e entender a informação que contém nele, é necessário um olhar humano para ler e fazer a anotação. Só que hoje, com ferramentas de inteligência artificial, você consegue ler a escrita de um documento digital. Então, é isso que tem acontecido. Com as ferramentas que o Poder Judiciário tem, o tribunal tem conseguido reunir esses processos, ler os documentos e reunir essas informações. E desses documentos, o que se destaca é o chamado Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o chamado FONAR, que é um formulário que tem que ser preenchido toda vez que chegou a notícia de violência doméstica. Por exemplo, a mulher se dirige à delegacia e pede uma medida protetiva de urgência. Na delegacia deve ser preenchido esse formulário, que ele é preenchido à mão e ele é apresentado, ele é juntado dentro do processo da medida protetiva. E nele tem várias informações que são riquíssimas, como eu disse, para definir a política de enfrentamento da violência doméstica. E nós temos conseguido reunir no Marias, nesse painel estatístico, nesse radar de toda a violência doméstica do Estado, essas informações. São informações como, por exemplo, idade, cor da pele, contexto familiar, contexto econômico, localidade da violência, as unidades judiciais que mais enfrentam essas questões. E nós temos reunido dados do recorte temporal de 2020 para cá. E esse painel ele foi montado a partir desses relatórios com elementos visuais que permitem uma rápida e fácil compreensão dos elementos que lá nós temos lá. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre inteligência artificial e o senhor citou agora, o Marias é um desses projetos que aqui do Judiciário que utiliza, né? Porque ele consegue, a inteligência artificial, como é que ela entra nesse projeto? O principal ferramenta da inteligência que tem colocado é essa ideia da osserização dos documentos que estão lá digitais, que foram digitalizados, porque, como eu disse, às vezes eles são escritos à mão, então você não tem aquele dado chamado dado estruturado, ele está dado não estruturado, ele está ali perdido, então você precisa de algo que consiga ler. Então imagine você colocar pesquisadores, um batalhão de 100 pesquisadores para ler os processos, por exemplo. Até então já foram catalogados por volta de 8.000 formulários. Então imagine a média de quantas pessoas seriam capazes de ler um formulário por dia, um ser humano. E essa inteligência, ela consegue, essa ferramenta de leitura desses documentos, ou seja, ela osseriza o documento, transforma em uma linguagem que ele consegue entender e produz esses dados para a gente. E uma velocidade impressionante.
Então, a gente não precisa de alguém, de um ser humano, ali, de uma pessoa para estar lendo esses documentos. Essa pessoa pode estar fazendo outra atividade que exige um intelecto humano e deixar essa atividade mecânica e burocrática para a máquina fazer, que é essa ferramenta de inteligência que nós utilizamos. E aí tem um outro lado da história, que é a montagem dos painéis. E aí nós temos então as soluções de aplicações que fazem esses painéis de maneira mais visual, como por exemplo, um dos dados que vem no FONAR é o tipo de violência que é praticado, e especificamente da violência física. Então, nós temos variados tipos de violência, patrimonial, sexual, a física, mas especificamente da física existe um campo aberto lá para dizer qual foi a violência. E lá surgem essas violências, nós conseguimos fazer uma nuvem de palavras, onde a palavra que mais se repete é a que mais tem destaque nessa nuvem. E nós temos violências assim impressionantes. As que mais se destacam são empurrão, puxão de cabelo, soco, mas tem coisas do tipo como arrancar a unha. Já vi uma situação lá, usar um violão na cabeça da mulher. Então tem coisas que vão aparecendo nessa nuvem que assim impressionam, e isso não pode passar despercebido, porque estaria lá no FONAR escrito à mão e ninguém ia ver. E com a ferramenta a gente consegue extrair esses dados e ter atenção a esse dado. Como, por exemplo, algo que também está lá no FONAR e que talvez assim até desmistifica algumas ideias sobre violência doméstica. Por exemplo, poderia se pensar que a mulher que sofre uma violência é uma mulher submissa economicamente, uma dependência econômica por trás. Ela aceita a violência porque depende. E por incrível que pareça, existe um questionário, um quesito lá que é sobre essa dependência, e ela tem sido respondida em sua maioria, em mais da metade, não existe uma dependência. Então, na verdade, o vínculo que se estabelece entre o agressor e a mulher, que ela termina sendo submetida, não é por causa de uma dependência econômica. É por outros motivos que precisam ainda ser investigados, e aí os órgãos responsáveis por tratar essa violência podem melhorar as suas ações. Até mesmo, por exemplo, uma ideia de temporalidade, de sazonalidade. Se a gente consegue medir as datas das violências, eu consigo identificar ao longo do tempo, por exemplo, será que o São João, onde tem mistura com álcool, o homem bate mais na mulher, o agressor bate mais? E se sim, os órgãos de segurança pública poderiam intensificar o controle da violência naqueles períodos de sazonalidade maior para evitar a violência? Então é nesse sentido que esses dados vão direcionando a política pública de enfrentamento da mulher, da violência doméstica contra a mulher. É realmente bem detalhado, né? Uma pessoa, assim, por mais que a gente tivesse a capacidade de fazer, não na mesma velocidade, com certeza. E Michelle, falando sobre esse assunto de dados, explica um pouco pra gente sobre o Concris, como é que ele funciona. O Concris, ele é um robô, né? Ele surgiu através de uma idealização de Guilherme, que é um servidor lá de Açu. E ele viu que existiam várias tarefas que o servidor fazia repetidamente, né? E ele criou esse robô, que tinha o nome de Opus lá para ele, e aí apresentou para a nossa equipe aqui da CETIC, e a gente abraçou essa ideia. E foi feito esse projeto, né? Foi feita uma pesquisa para esse nome do robô, e aí venceu o Concris, que é uma ave que ela tem a habilidade de aprender os sons mais rapidamente. E o Concris é justamente para isso, ele vem auxiliar o servidor nas tarefas de secretaria, trazendo mais agilidade no cumprimento dessas tarefas. A tecnologia usada de duas formas diferentes, mas com o mesmo propósito, que é ajudar, né, no nosso trabalho. Outra, por falar em ajudar, o outro projeto piloto que a gente vai falar também é o eCarta, né? O eCarta também é uma inovação assim que parece pouco, mas que torna a produtividade muito maior, né? Exatamente. Os atos de comunicação do judiciário, eles se comunicam com as partes através de diversas maneiras. Uma delas é a via postal. Você envia uma carta para alguém que tem um processo dando ciência de uma sentença, de um ato judicial. E a forma como é elaborada essa carta, essa intimação postal, utiliza um sistema dos Correios chamado CIGEP Web, e é extremamente burocrático. A ponto de, por exemplo, quando você vai preparar o remetente, você imprime um documento que o servidor tem que recortar na tesoura mesmo, para colar na cola e enviar. É uma coisa assim realmente que exige uma mecânica, uma burocracia muito grande. E o eCarta, ele supera todas essas atividades porque ele gera uma integração entre o sistema do Poder Judiciário com o sistema dos Correios, de maneira que quando a Secretaria quer fazer uma intimação por carta, ela dá comandos no PJE e essa correspondência ela já cai diretamente nos Correios, toda pré-elaborada, e o Correio trata ela e já deixa na mão do carteiro para ele cumprir.
Então corta essa fase toda dessa elaboração. Imagine aí, de usar uma tesoura para cortar e colar com cola branca. E o retorno também é todo eletrônico. Porque quando voltava o chamado aviso de recebimento, conhecido AR, para as secretarias, um lote assim, você imagina uma secretaria receber no dia 100 ARs. Ela tem que separar, triar, dizer quais são os processos, e o AR dizia qual era o resultado. Então você tem que dizer, essa intimação foi positiva, essa intimação não deu certo, o endereço foi não conhecido, faltou um elemento, e ele sai separando. Toda essa atividade também, esse retorno é digital. Todo ele vem separando, porque quando os Correios devolvem o AR, devolve eletronicamente, juntando automaticamente no PJE, e o nosso fluxo já reconhece qual foi o sentido do cumprimento da carta. Foi positivo, ele foi encontrado. O destinatário não foi encontrado. E isso gera automações dentro do fluxo do PJE e a secretaria já recebe um resultado. Só para você ter ideia, por curiosidade, na unidade em que trabalhei em Açu, uma vez eu fiquei curioso conversando com os servidores, assim, sabe, eles falando que era tudo valor burocrático. Espera aí, eu vou medir o tempo aqui de quanto é para fazer uma carta aqui. E na época lá, gastei por volta de 12 ou foi 13 minutos, se eu não estiver enganado. Para fazer uma. Para fazer uma intimação. Isso nessa atividade, recortar, colar e tudo mais. E o e-carta, quando nós fizemos aqui no projeto piloto com os núcleos da execução fiscal, núcleo 4.0, foi questão de segundos para a emissão da elaboração. Foi um negócio impressionante. Então agora multiplique isso na quantidade de intimações, multiplique isso numa unidade como a execução fiscal que tem 10 mil processos, 5 mil processos. Então isso gera uma produtividade que quem no fim das contas ganha é os usuários do sistema de justiça, é a população, a sociedade, porque os processos passam a tramitar mais rapidamente. O PJE é utilizado diariamente, né, pelo Poder Judiciário. Sim. E esses... Eu vou chamar até como se fossem aplicativos, né? São acessórios ao PJE. Eles melhoram significativamente, vocês percebem? Recebem algum tipo de feedback do pessoal, dos servidores sobre a produtividade? Quem é que está usando, por enquanto, esses projetos pilotos? Sim, o e-carta hoje ele está no núcleo 4.0, né? E também foi expandido para as varas de execução fiscal aqui de Natal. A gente pensa em expandir. Agora a gente está homologando a questão dos modelos nas varas de família de Natal. E a previsão é que dia 3 a gente coloque também o e-carta lá no fluxo das varas de família. Dia 3 de maio. 3 de maio. E aí, assim, realmente, é como o doutor Diego disse, né? É um ganho enorme. Porque apenas com um clique a gente já espere que eu digo, já sinaliza para a carta chegar lá no sistema dos Correios, né, do servidor, que é lá no CNJ, e aí o cumprimento é feito e junta automaticamente o AR no sistema. O servidor só vai ver quando chegar lá o AR, já vai ter juntado e a gente, como o doutor Diego disse, tem um fluxo. Então, entregue, não entregue, aí o servidor já vai automatizando aquelas tarefas, entendeu? Pelo resultado do cumprimento do AR. As intimações, o senhor como magistrado estava falando sobre todo o processo de recorte, cola, mas também a carta chegar até a pessoa e voltar é uma burocracia, né? É longo e isso diminui o tempo total do processo, né? Sem dúvida. Porque você diminui essas atividades burocráticas, né? Por exemplo, a gente estava falando do Concris aqui. Qual é o grande diferencial dele? Ele tem o que a gente chama de RPA, que é uma robotização de atividades comuns. O que é isso, assim, de maneira mais simples? Ele seleciona um comando e o Concris ele executa as tarefas que o servidor faria se ele estivesse pegando no mouse e sair clicando na tela. Então, imagine lá, eu quero fazer a intimação, por exemplo. Aí ele tem um comando lá de fazer intimação. Quando ele clica, o servidor solta o computador e ele executa toda a tarefa, deixando no ponto dele só assinar o expediente. Então ele dá como se fosse 10 cliques na frente. Isso tem uma questão tanto de saúde do servidor, porque tem a questão da LE. Se você trabalha no computador digitando e clicando, são lesões repetitivas que vão se acumulando ao longo do tempo. Uhum. E ele pode estar ao mesmo tempo que está sendo executada a ação, ele pode estar se dedicando a outra tarefa ou estar atendendo alguém enquanto isso o robô está fazendo, executando. Então, é meio como, de fato, um robô que está ali clicando e auxiliando. E não é aquela ideia de substituir o ser humano. Longe disso, tem que pensar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Na verdade, com essas soluções tecnológicas, você está maximizando a capacidade de produção de todas as pessoas. Porque, na verdade, agora eu ganho mais tempo para me dedicar às atividades que exigem meu intelecto e mais tempo para a minha qualidade de vida. Então, se ele consegue ali cumprir
a carga horária dele, ele não precisa levar trabalho para casa, ele não precisa ter que no final de semana cumprir hora extra, ele não precisa fazer mutirão, porque durante o horário de expediente normal ele consegue cumprir o que lhe cabe. E a sociedade ganha com isso, porque também os processos começam a andar. Você ganha padronização, porque se você tem uma determinada atividade que é cumprida dentro de uma mesma unidade, de um servidor A de uma maneira e do servidor B de outra, isso gera uma desconfiança na sociedade, é muito ruim. E se você tem um RPA que diz, olha, se é dessa maneira e eu só preciso clicar que ele vai executar, isso garante o quê? Uma cara ao Poder Judiciário. Todo mundo sabe como é que é feita a intimação, todo mundo sabe como vai chegar aquela intimação, porque tudo está sendo padronizado e sendo gerado. Então, e esses são projetos que estão dando seus primeiros passos, muito bem sucedidos até então, até aqui, e o Poder Judiciário, com o apoio da CETIC, não tem agido de maneira assoberbada, porque a palavra da moda, o hype, é inteligência artificial. E todo mundo quer uma, só que a gente tem que lidar com muita prudência, até porque a gente lida com processos, com vidas de pessoas. E aí tudo é feito, pensado com cuidado, para que o produto seja entregue, testado, aprovado, para que as unidades judiciais consigam produzir mais e entregar o serviço judiciário eficiente, célere e que satisfaça as necessidades da sociedade. Eu acho que até por isso a gente está tratando como projeto piloto, né? Porque ainda tem algumas unidades, eles testam, eles dizem, né? Sim. Ou como acho que podem melhorar. Exato. O projeto piloto do Concris está lá em Açu, né? E também nos Juizados da Fazenda. Mas a gente fez agora, dia 21 e 23 de março, uma oficina, que aí foram mais algumas comarcas, Pau dos Ferros, Caicó, Mossoró, né, Currais Novos, Ceará Mirim, João Câmara. E aí esses servidores estão validando o Concris em si, para que a gente tenha segurança para poder expandir, entendeu? Então, assim, existe um grupo hoje que eles solicitaram algumas melhorias lá na oficina e a gente está trabalhando em cima dessas melhorias. Toda sexta-feira a gente apresenta o que foi colocado, eles validam para que a gente possa seguir com esse cronograma e dizer, pronto, o Concris agora está pronto. Porque o pessoal às vezes pergunta, o Concris, quando é que vai chegar aqui? Mas aí precisa toda essa validação para que a gente realmente sinta segurança, né, para poder colocar o Concris para voar e bem alto. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas explicações. No episódio anterior, que foi de inteligência artificial, foi muito falado isso do não substituir o ser humano, né? Que é o grande elefante na sala, né? Todo mundo acha que vai ser substituído e vai ser muito rápido, mas a gente vê que as ferramentas tecnológicas, assim como eu citei antes, a máquina de escrever, o computador, ele vem como um auxílio, né? A gente sempre precisa de alguém. Obrigada por terem vindo. Obrigada, a gente que agradece, está à disposição sempre. Eu que agradeço. Fico sempre feliz de estar aqui com vocês para passar as informações que são úteis à sociedade. Vinheta mostra a palavra maio com tech escrito sobre a vogal O. Ao redor formam-se círculos simbolizando ondas de transmissão.